June Sudra Kordo Kadro Mante Kor Je Soda Drupche Jinje Labje Jesus Sao Guru Pe Masi Je Om Arjen Yurje Nubjam San Pe Mage Sadom Polan Yatsen Chogi Nyodrumye Pe Majum Neje Sudran Kordo Kadro Mampe Kor Je Sodan Ramche Jinje Labje Jesus Sao Guru Pe Masi Je Om Arjen Yuje Nubjam San Pe Mage Sadom Pola Yatsen Chogi Nyodrumye Pe Majum Neje Sodran Kordo Kadro Mampe Kor Je Soda Drupche Jinje Labje Jesus Sao Guru Pe Masi Je Om Arjen Yuje Nubjam San Pe Mage Sadom Pola Yatsen Chogi Nyodrumye Pe Majum Neje Sudran Kordo Kadro Mampe Kor Je Sodan Drupche Jinje Labje Jesus Sao Guru Pe Masi Je Anje Chodan Sochi Chodan Jancho Bardo Dagi Chasuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Rola Pinche Sanje Drumpasho Sanje Chodan Sochi Chodan Jancho Bardo Dagi Chasuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan Jancho Bardo Dagi Chasuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Rola Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan Jancho Bardo Dagi Chasuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Rola Pinche Sanje Drupasho. Então, gente, boa noite. A gente hoje vai concluir esse capítulo que se chama Energia e Poder, que vai apresentar essa visão de que essa qualidade da energia ela deve ser contemplada também como um tipo de poder, né? E ao mesmo tempo ele vai começar também a descrever um pouco melhor, né, que a gente vai ver hoje, um aspecto de visão, que também está muito associado a esse tema, não só da energia, mas também ao tema das dakines, né? Então, a energia é como se fosse uma forma de falar das dakines. Então, para quem viu esse filme do Dzonza, né, que é super maravilhoso, tem muitas ele é diretamente sobre isso, né? É muito curioso que ele trata vamos dizer, dos dois temas que estão super caros para a gente, né? Que é, além desse tema das dakines e da própria energia dos elementos,
o tema da morte, né? Como se ele transitasse entre esses dois grandes temas, né? E o filme do Dzonza, né, que é justamente o filho do Tilly Norval, eu também fiquei pensando se não era uma forma dele não só homenagear, honrar as Dakinis, né, mas também uma forma dele honrar o próprio pai, que falava de maneira tão aberta sobre esse tema, né, como a gente vê nesse livro aqui, né. E o filme tem tiradas maravilhosas, assim, né, porque é como se ele também provocasse muito as imagens que a gente tem com relação às Dakinis, né, imagens construídas. Vocês vão ver que uma das primeiras cenas do filme, que é para ter uma imagem de uma Dakini, é um travesti Dakini, né? Uma coisa bonita de ver. E ele tira onda com muitos pedaços assim da própria contemplação, né? Então conta a história do rapaz que está em apuros e precisa entender o que é uma Dakini. Ele encontra um mestre que enrola ele um pouco. E aí ele vai mostrando como é que as Dakinis são os elementos também. Não vou dar muito spoiler para quem não viu, mas é muito bom o filme, né? Ele se passa todo em Katmandu, cenário super lindo daquela região ali, né? Do Nepal, super bonito. E no final tem uma conversa muito interessante com o Richard Davidson, né? Que eu não conhecia esse lado praticante do Richard Davidson, né? Porque a gente sempre fica vendo ele falando sobre neurociência, aquela coisa meio quadrada, né? E ele ali como um praticante vajrayana, eu fiquei impressionado, assim, bem impressionado com ele, né? Então, eu acho que ele também se sente mais à vontade, né? Porque geralmente a gente fica vendo esses artigos dele um pouco secos, né? Sobre neurociência, dentro do ambiente acadêmico. E aí ele na frente dos Zonzer é como se ele talvez permitisse, né? Como que se apresentar como um praticante, né? Uma conversa super boa no final, né? Então vale a pena para quem não assistiu assistir, quem assistiu assistir de novo, né? O filme é maravilhoso, né? E como todo filme do Zonzer tem várias partes assim hilárias, né? Tem uma ironia muito sutil, né? Ele tira muita onda com o aspecto ocidental de tentar ser moderno, de tentar parecer ser para frente, assim, né? Ele tira muita onda com isso, né? Ao mesmo tempo, como que a tradição pode parecer alguma coisa velha, né? Meio imprestável. Então, tem muitos pontos interessantes que ele levanta nos filmes dele, né? Isso apareceu de novo nesse. Então vale muito a pena. E, de algum modo, está muito ligado ao que a gente está vendo aqui, né? Tá totalmente ligado a esse tema das Dakinis associado ao tema da energia, né? Então é como se na semana passada esse capítulo ele é curto, mas ele é muito rico porque a gente não está acostumado a olhar para a energia como uma forma de poder, né? Então aqui ele vai nos convidar a olhar para isso também. Mas é como se na parte de hoje que a gente vai olhar, que é como se fosse a metade final desse capítulo, o Tiren Norbo tivesse nos convidando a olhar duas coisas que eu acho que vocês vão perceber, né? Uma coisa que ele vai começar falando direto é sobre autonomia de energia, né? A partir da meditação ou a partir da própria prática, né? Como que a gente pode de alguma forma recuperar o contato com essa qualidade de energia, né? Então, como que a gente pode de alguma forma recuperar esse poder que é como se a gente tivesse dado, né? A gente não olha desse modo, né? Mas é como se a gente tivesse dado esse poder para um outro, né? Então essa é a visão do Sansara. A gente quando começa a olhar, a gente percebe que a gente dá poder para as pessoas, por exemplo, né? A gente tem um pouco de resistência de admitir isso, né? Mas se a gente começa de repente se ver extremamente vigilante com relação a uma pessoa, seja porque ela possa nos parecer atraente, mas porque ela é repulsiva, então a gente quer distância dela, a gente concede um poder àquela pessoa em que o menor movimento daquela pessoa nos afeta, né? Então a gente tem uma estrutura de sofrimento preparada, pronta, nos aguardando ali para a gente simplesmente só aparecer e o cenário todo se manifesta, né? Mas a gente dá poder às coisas também, né? Então a gente dá poder para os objetos, a gente dá poder para as coisas, a gente dá poder para nossa agenda, né? Nossa agenda tem um super poder sobre nós.
né? A gente marca horários, né? E aquilo tem um poder sobre nós. A gente fica sem respirar direito, a gente fica com um sentimento de culpa, a gente tem muitos karmas que afloram, né? Então a gente dota as coisas de poder sobre nós. Então é um processo em que a gente faz de modo inconsciente, né? Isso é o samsara, é assim que se chama, né? Mas aqui é como se ao invés da gente olhar desde um lugar que talvez possa parecer pesado no sentido de identidades e seres, é como se ele estivesse nos convidando a olhar de uma perspectiva mais intuitiva, né? Um pouco mais sutil, que é perceber essa qualidade de energia, que a gente pode também recuperar essa autonomia. E o outro ponto que ele vai falar, que é muito interessante também, que é associado à visão. E esse ponto realmente é bem importante a gente olhar, porque ele é como se fosse o ponto principal, né? Visão. Visão está ligado à sabedoria, está ligado à prajna, né? Então, por exemplo, a gente pode ficar olhando para os elementos, como é que está a minha terra, como é que está a minha água, como é que está o meu fogo, o meu ar e assim por diante. Ou a gente pode olhar para as emoções que a gente percebe surgindo dentro da gente, né? Pode ser rompantes de raiva, emoções de inveja intensas, emoções de desejo, apego intensos, orgulho, o que quer que seja, né? Mas emoções fortes, intensas, né? Ou então a gente está contemplando a qualidade dos elementos, não importa. O que geralmente a gente costuma fazer, ou a gente tenta no melhor da nossa habilidade, é então tentar praticar um pouco de equilíbrio emocional. Eu vou tentar ficar calmo no meio desse tsunami aqui. Então a gente vai lá, respira e tenta manter uma sensação de compostura, né? Eu sou praticante, eu não vou me render a isso. Né? Então tem uma tentativa nossa de talvez manter o foco, de manter um equilíbrio emocional que seja, né? Não é desdenhar disso, mas é até a gente tentar perceber que isso é insuficiente, porque é um pouco enxugar gelo, né? Então é como se quando a gente trata de visão, a gente ao invés de empoderar a emoção, empoderar o próprio elemento, a gente, como se a gente tentasse se perguntar, né? Mas onde é que está a realidade disso que eu estou vendo? Onde é que está a realidade disso que está despertando essa emoção? Aí, quando a gente aprofunda nisso, é como se a emoção não fizesse mais sentido. É como se ela ficasse sem ancoragem. O elemento, ele fica sem ancoragem nesse momento. Então, é como se a gente não precisa ter uma sensação que a gente vai alterar a emoção ou vai alterar o elemento, mas a gente vai, então, jogar a luz nesse ponto da visão, que é como se fosse realmente o propósito do budismo de um jeito mais profundo, né? E é para isso que a gente faz meditação, por exemplo. É para isso que a gente faz shamatha, para isso que a gente faz vipassana. Eles são shamatha e vipassana, cada um à sua maneira, são métodos para a gente se acostumar com a realidade, mas não com a nossa versão da realidade, mas para a gente poder olhar para a realidade de um jeito menos enganado, de um jeito menos iludido. Como a gente não consegue fazer isso de uma vez só, a gente vai fazendo isso aos poucos, à medida que a gente vai fazendo, praticando shamatha, vai praticando vipassana, prajna, paramita, a gente vai se familiarizando com a realidade do jeito que ela é. Vai fazendo isso aos poucos, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante nesse ponto da visão é que se diz, por exemplo, nos textos, né, que a velocidade dentro do caminho budista, né, a sensação de velocidade que a pessoa tem de avançar, ela está totalmente associada a o quanto de prajna, o quanto de vipassana, o quanto de visão ou de sabedoria ela consegue aplicar na própria vida. O quanto de visão, sabedoria, e aqui sabedoria é prajna, é mais específico, né? Ela consegue aplicar no caminho ou nas situações do cotidiano dela. E não necessariamente a sensação de compostura dela, de equilíbrio qualquer que ela tenta manter, ou de foco, né? Porque ainda que a sensação de equilíbrio emocional ela realmente possa ser indicativa da visão, ela talvez possa não ser, ela pode ser uma coisa um pouco fake da pessoa, né? Tá certo que a pessoa faz o que ela consegue, mas é como se
se vocês forem olhar, estão sempre tentando nos empurrar para fazer um pouco mais. Esse um pouco mais é visão, né? Então, é isso que vai fazer a diferença. Então, por exemplo, existem também, vocês vão perceber, os textos falam sobre isso, existem bodhisattvas que eles são muito bons, eles têm uma prática muito boa, eles têm uma facilidade, uma naturalidade em manifestar amor e compaixão pelos seres. Tanto de maneira subjetiva, mas de maneira objetiva, de realmente fazer a coisa acontecer. Mas não necessariamente essas qualidades, né, como amor e compaixão que eles manifestam, elas estão seladas, assim, elas estão unidas com prajna, com sabedoria. E aí o que acaba acontecendo é que o alcance que essas qualidades têm, elas acabam comprometidas. Porque é bem provável que em algum momento esse bodhisattva comece a manifestar sinais de exaustão, sinais assim de cansaço. Ou ele pode se sentir desencorajado, ele pode se sentir desesperançoso. E eventualmente em algum momento ele pode até talvez sentir um pouco de amargor por ter dedicado um pedaço da vida dele, talvez grande, para tentar ajudar os seres, e ele tem uma sensação que ele perdeu um pedaço da vida fazendo aquilo. Isso não é tão incomum quanto a gente poderia imaginar, né? A gente pode talvez não se considerar bodhisattvas, né? Mas a gente talvez tenha essa sensação com pessoas que a gente tentou ajudar e a gente tem certeza que não deu em nada. Se é que a gente não saiu pior do que entrou, né? Então, isso já é um pouco uma falha da nossa bodhicitta, né? Então, é que aquilo não estava unido com prajna, né? Não estava unido com prajna. Como é que a gente faz isso acontecer? Então, a gente não tem muito costume de olhar. É muito doido isso, né? Mas, por exemplo, eu quando fico olhando a roda da vida, né, os 6 reinos, eu acho que aquilo é também uma representação um pouco social, né? Tem o reino dos deuses, que entra a pandemia, sai a pandemia, eles estão ali pouco afetados. Não sei se vocês viram, mas o Brasil tem mais bilionários agora na pandemia. Uma coisa assustadora de pensar, né? Não sei como é que esses caras conseguem. E aí tu tem pessoas que só a situação piora e tu tem é como se tivesse essa sensação um pouco piramidal, a gente vê na roda da vida, né? Os reinos inferiores têm muitos seres, né? Os reinos superiores têm pouca gente, tem poucos seres. Mas não são seres, né? São karmas. Daqui a pouco aqueles karmas se exaurem e aquela transmigração acontece. E assim a roda gira. Então é como se a gente precisasse lembrar disso também quando a gente vai olhar para as situações. Porque o buraco é muito mais embaixo. Essa é a visão. A própria dimensão temporal da nossa atividade, do nosso esforço, ela muda completamente. Então, por exemplo, no Mahayana se diz que os bodhisattvas, eles não têm pressa nenhuma para atingir a iluminação. Vocês vão encontrar relatos assim de grandes mahasiddhas que faziam o voto de não atingir a iluminação, enquanto o último não passar, o último ser não passar. Eles rezavam assim para não atingir a iluminação, enquanto todo mundo não tivesse passado, né? E eles não só não tinham essa sensação de, vamos assim, preocupados, né, com a sua própria iluminação, como eles também não tinham uma sensação que um dia eles iriam se aposentar, que o trabalho um dia teria um fim, né? Então é como se essa sensação que a gente tem, especialmente na cultura atual, ela vem de um jeito linear nosso de ver as coisas, né? De, bom, eu tenho tanto tempo, então eu faço isso, um dia eu me aposento. Aí, bom, eu fiz a minha parte, os outros agora fazem a parte deles. É simples. É como se em algum momento a gente tivesse feito um contrato com a realidade, a gente tem a sensação que a gente assinou aquilo e que pronto, que a gente assinou aquele contrato com a realidade, que a gente vai fazer desse modo, vai acontecer assim, né? Só que não. Então, isso tem a ver com visão, né? Visão é o ponto. Então, aqui, nesse trecho que a gente vai olhar, o Tirenorbo, ele vai falar um pouco sobre isso, né? Então, no último encontro, a gente foi até uma última frase que dizia assim: nós somos capazes de repousar em nossa mente equilibrada e, enfim, podemos beneficiá-la. Eu acho que vocês
Vocês sabem, né? Eu tô na versão virtual aqui, eu não sei bem a página do livro físico, né? Mas tá quase no fim já desse capítulo, né? Tá mais ou menos no meio, na verdade. A gente parou nessa página. Aí a gente começa hoje nesse trecho que diz assim, de acordo com os costumes mundanos. Vocês acharam, né? Tá bom. Então, ele vai dizer isso, né? De acordo com os costumes mundanos, os alimentos e os remédios, eles são o antídoto para o sono leve, que é causado pela mente leve. O Lama conta que o Rinpoche, quando a pessoa estava muito avoada, né? E a pessoa ia tentar fazer retiro, ele dizia para a pessoa comer feijão com ovo. Aí aquilo dava uma aterrada na pessoa. A força, né? A força. Feijão com ovo. Porque a mente leve, aí a pessoa aterra, né? Então eles nos deixam com a mente pesada e nevoada, o que causa um sono pesado. Então esse é um método causal que a gente usa, né? Um método causal. Porém, se nós realmente queremos aumentar o poder da nossa energia, vamos dizer assim, de dentro para fora, né? Nós podemos visualizar uma deidade, o que fortalecerá a nossa mente. E assim, uma mente comum, mais poderosa, não poderá penetrá-la. Isso aqui é um método muito interessante do Vajrayana, porque vocês vão perceber que tem muitas práticas, especialmente de Guru Yoga, que diz para a pessoa visualizar ou o Guru Rinpoche, ou ela visualizar o Lama, ou a Lama, que a pessoa tem conexão, né? Mas o sentido sutil, como ele diz aqui, é mais ou menos assim, como que a gente se sente quando a gente lembra daquele ser? Ou, eventualmente, aquele ser vem até nós e conversa com a gente. Como é que a gente se sente? A nossa energia ela tem um impacto naquele momento. Então, é como se estivesse tentando capturar esse impacto de energia que a gente tem naquela relação específica e fazer a pessoa acessar aquilo de novo e de novo, até ela se dar conta que aquilo já é uma condição dela. Mas enquanto ela não consegue fazer isso, ela usa esse processo como se fosse um placebo, né? O Dzongzar usa essa analogia, né? É um placebo, não tem nada dentro, mas a gente precisa, porque a pessoa conta o placebo funciona. O placebo funciona, mas o placebo não tem nada dentro. É vazio. Tem farinha, vamos pensar, né? Ou não tem nada. Mas funciona, tem efeitos comprovados. Então é um pouco isso. A pessoa ela começa a fortalecer através desse método, né? Se nós praticamos meditação, podemos inalar todos os elementos a fim de que os nossos elementos internos e externos se misturem inseparavelmente. E a nossa mente permeie tudo, se dissolvendo no espaço límpido. Então, uma prática da pessoa é equilibrar de dentro para fora a própria energia. Ao tornar a nossa mente mais leve e mais clara pela visualização ou pela meditação, nós podemos atingir poderes tais como clarividência e premonição. Porém, se nos apegamos demais a esses poderes, a nossa energia perde a sua mobilidade. Assim, de uma forma contínua, sem aceitação ou rejeição, devemos usar e aumentar essa energia pura, independentemente dos efeitos especiais que a pessoa possa experimentar no meio do trajeto, sem se fixar e sem se assustar, né? Ela só segue. Há incontáveis tipos diferentes de poder, mas todos eles podem ser classificados em duas categorias, que são o poder intelectual comum e o poder da inteligência nobre. Então ele é muito preciso com as palavras, né, o Tilly. Então ele diz um poder intelectual, que é um poder teórico, que é o que a gente costuma fazer, né? Ele vai dizer, é um poder teórico, intelectual, comum, aí tem a inteligência nobre. Então ele vai dizer, se nós temos mentes estreitas, comuns, se a gente não tem visão,
aquela parte da visão, né? Não tem visão, mente estreita. É adequado que outros, vamos dizer assim, professores, professoras, no caso, usem o poder intelectual dos elementos pesados e impuros conosco, porque não podemos entender o que é profundo, claro e vasto. Não adiantará usarem, o professor, a professora da pessoa, usar o poder inteligente dos elementos sutis e puros diretamente conosco, porque os nossos recipientes são pequenos demais para os reterem. É como se a pessoa chega assim, eu não quero iluminação, eu só quero me livrar disso. Iluminação não precisa, não quero, eu quero me livrar disso. Me livrar disso, tá bem. Então é como se a gente chegasse com um pote que é muito pequeno. E aí o outro vem com a iluminação. Não, eu não quero iluminação. Eu quero, até estou achando bom isso aqui, só que tem uns problemas, né, que eu quero consertar, mas se eu consertar isso, tá bem, eu não preciso me livrar disso, né? Só arrumar isso aqui, eu sigo mais um pouco. Não quero sair disso. Então é o que a gente faz. Então é como se, por compaixão, eles vão ter que, os professores vão fazer isso com a gente, eles vão ter que encontrar um jeito de dizer, tá bem, então vamos começar por aí. E aí eles começam por ali, que é o que a gente dá conta, né? Que é o que a gente dá conta. A gente não está muito afim da iluminação. A gente está afim de arrumar um pouco, né? Essa confusão aí, a gente segue melhor. É isso que a gente quer. Mas iluminação, a gente não tem nem noção do que seja, né? Nem muito interessado também, né? É muito abstrato isso, né? Parece tão distante. Então isso é curioso, porque é uma característica dos tempos de degenerescência, a gente não tem nem noção do que seja liberação, né? A gente não suspeita, a gente não consegue imaginar, assim. A nossa imaginação, ela foi sequestrada. Ela foi sequestrada. A gente tem uma... A Vandana Shiva usa uma expressão interessante, né? A monocultura, né? A gente tem uma monocultura da mente. É tudo igual, assim, a gente repete aquilo, é uma monocultura mental, né? Então vai ficando tudo estranho. Aí essas referências é como se elas não coubessem muito dentro da nossa visão de monocultura, né? Com as nossas mentes estreitas, comum, a gente não consegue imaginar o sentido profundo, a visão à distância, o que acontecerá no futuro, porque o nosso alvo é limitado ao benefício temporário e imediato para nós mesmos, à custas dos outros. Isso é a definição ótima de Sansara, né? A gente quer um benefício temporário que seja imediato, além disso, apenas para nós mesmos e que ainda seja a custas dos outros. Se a gente quiser chamar isso de capitalismo, a gente quiser chamar isso de qualquer coisa, cabe, né? Porque é o que a gente faz. Aí ele diz, é como sacrificar uma vaca que nos dá leite todos os dias para fazer uma única refeição. Que é o que nós estamos fazendo, né? Estamos fazendo com o planeta, nós estamos fazendo uns com os outros isso. Agora, pessoas nobres e inteligentes, elas não usam o poder intelectual comum, porque para elas é muito estreito e muito pequeno, muito raso e muito rígido. Vê só, muito unilateral e muito fixado no tempo. Se nós aceitamos o poder comum, nossas mentes não serão vastas. Se a gente se fixar no poder comum, né? É mais ou menos assim, se a gente se satisfazer com aquilo. O Sutra de Vimalakirti tem uns trechos muito duros com relação a isso, que o Vimalakirti vai encontrando aqueles alunos do Buda, né? E aí ele vai dizer para alguns deles, né, em tom de crítica, assim, seca, né, que o obstáculo desses alunos, era ficar satisfeito com a prática deles. Do tipo, pô, estou indo bem, né? O que mais eu posso querer? Então tá. É um pouco não ter muita noção do tamanho do que é essa coisa, né? E também não aspirar, por exemplo, a ampliar a visão ou a iluminação que seja, né? Como ir nessa direção? Sem uma mente vasta, não haverá grande poder.
E apenas com grande poder nós poderemos nos adaptar às muitas faculdades. Veja que bonito isso. Apenas com grande poder nós poderemos nos adaptar às muitas faculdades diferentes dos seres individuais. Agir no momento certo. Se retirar no momento certo. Liberar no momento certo. Ajudar no momento certo. E desenvolver no momento certo. Como é que a gente vai ajudar sem se apegar, por exemplo, né? Como que a gente ajuda o outro sem confinar o outro dentro do nosso próprio projeto, né? Então, se não tem visão, aí é muito difícil. Como é que, ou seja, isso aqui é para Bodhisattva, né? É para o caminho do Bodhisattva. Como que a gente vai se adaptar à faculdade? A faculdade seria assim, a constituição do outro, o jeito do outro, seja a cara que o outro tiver, com os hormônios que o outro tiver, com os elementos que o outro tiver. Então ele diz, se adaptar. Ele não diz mudar a cara do outro. Ele diz se adaptar às faculdades do outro. A agir no momento certo. Então é interessante, porque é como se ficasse olhando, pensando, quando será que eu vou? Então não é uma coisa intempestiva, assim, a pessoa sai, né? Então ela está olhando, ela está tentando adivinhar qual o momento certo de se retirar também. A gente não sabe, né? Aí a gente fica com dó, daí a gente fica com pena, a gente fica com apego, e aí a gente qualquer coisa. Como se retirar no momento certo? Aí como liberar no momento certo? A gente não faz a menor ideia, né? Como é que libera no momento certo? Como que ajuda no momento certo? E como que desenvolve, seja a relação, seja ajudar o outro a se desenvolver no momento certo? É uma profunda apreciação e respeito pelo outro, né? Profunda. Isso vem da visão. Por isso que o Dzongzar ele bate muito nessa tecla, que se não tiver visão, o Dharma morre rapidinho aqui no Ocidente, né? A gente vai transformar isso em qualquer outra coisa de bem-estar e em pouco tempo não sobra nada, né? Porque precisa de visão. Só que quando não tem visão, não só isso acontece, como começa a ter muitos problemas. Então agora ele vai falar alguns problemas. Então ele vai dizer assim, por exemplo, as pessoas que não têm o nobre poder inteligente muitas vezes usam a política mundana em grupos espirituais. Então isso aqui é a quinta essência dos problemas, né? Porque aqueles que querem estudar ou aprender, eles geralmente precisam de uma tradição, costumes sociais e política. As instituições do Dharma, elas não podem se estabelecer sem alguma dependência nessas coisas. A gente não consegue evitar, né? Isso que ele está querendo dizer. Porque você vai ter um grupo de pessoas junto, como que você não vai tentar, de alguma forma, ter que produzir um tipo de estrutura, né? Para que aquilo possa andar melhor. Você não consegue escapar disso, você não consegue escapar de um conjunto de sugestões que sejam, né? Porém, se nós queremos realmente tornar as instituições do Dharma puras, precisamos confiar apenas temporariamente nos elementos pesados dos costumes da sociedade, apenas temporariamente. Os costumes pesados da sociedade. É muito bonita essa expressão, né? Porque a gente dá uma olhada assim para os costumes da sociedade e a gente tem a sensação que aquilo é pesado, né? É pesado, a gente é cobrado, aquilo está no jornal, aquilo está na televisão, aquilo vem pela família. Aí a gente tem... É muito doido, porque a pessoa pode ter a sensação que ela, individualmente, está se desvencilhando de alguma coisa. Mas aí qualquer outro que ela olhe, é como se ela fosse recolocada naquele lugar. Porque não tem um espaço social que permita aquela sensação de liberdade da pessoa. Então é como se ela, sem que ela talvez perceba, ela retorna para aquele lugar que ela estava a duras penas tentando sair.
Então, esse trabalho ele não pode ser apenas individual, né? Então, a gente deve confiar apenas temporariamente, não levar muito a sério aquilo. Por fim, superá-los nos elementos leves da sabedoria sem costumes. Se apenas acreditamos em usar o poder dos elementos impuros para nos beneficiar, automaticamente criaremos hierarquias que impedem os outros, de uma forma sutil ou grosseira, de serem iguais. Então, aqueles que internamente desejam se elevar para um nível mais puro, eles são forçados a usar de um poder externo, na dependência de instituições mundanas para seguir em frente. Finalmente, como resultado desse tipo de estilo hierárquico comum, em que aqueles no topo tentam manter os outros na posição mais baixa, a mente de todos os envolvidos se torna pesada. Porque é como se o samsara, então, invadisse o dharma, né? E aí é difícil, porque facilmente a pessoa pode usar argumentos do dharma para justificar aquilo que é um tipo de samsara. E aí pode-se começar a andar em círculos, simplesmente, né? Pode simplesmente começar a andar em círculos. Então é um tema delicado, né? Mas é um tema que a gente vai precisar orar. Ele não tem uma face. É muito importante a gente perceber isso, né? Ele não tem uma face. Ele está ligado ao tema da visão. Quando a gente perde a visão se estreita, essas coisas começam a acontecer. Quando a visão retorna, aí isso naturalmente perde o poder. O poder ele retorna, como ele mesmo diz, para alguma coisa que é apenas temporária. Não é ponto central, né? Aí ele diz: pessoas de mente comum que tentam captar a mente dos que estão no nível superior têm uma intenção respeitosa, não uma intenção evolucionária. Se a intenção da nossa mente é capaz de se conectar com o poder natural, puro e vasto da luminosidade, confiando externamente nos costumes sociais e internamente na essência pura e leve dos elementos, é possível criar uma energia maior e mais pura. Ou seja, a gente não deveria achar que simplesmente ter respeito é o suficiente. É óbvio que o respeito ele vai surgir como uma forma de respeito, de admiração ou qualquer coisa do tipo, né? Mas não necessariamente pode surgir dentro de nós uma intenção de ver o que aquele ser está vendo, né? Esse é o ponto mais importante. Porque essa intenção respeitosa, ela pode simplesmente criar uma cisão, assim, como se fosse um tipo de Deus, em que a gente olha e pensa, que legal, eu não tenho chance nenhuma de chegar lá, mas que bom que ele chegou, então eu fico aqui, você fica aí, e a gente tem esse acordo. Aí isso também não funciona. É isso que ele está dizendo. Tem que criar uma energia maior, mais pura. Mesmo que usemos apenas o poder intelectual comum, quando nós encontramos pessoas que dispõem do poder puro, do puro poder nobre e inteligente, automaticamente temos um sentimento de expansão, em vez de sentimento de rejeição ou de confinamento a uma posição inferior. É sempre que a gente encontra um mestre, uma mestra, a gente tem essa sensação de expansão, né? Dessa forma, alguns meditadores puros e talentosos, eles criam um campo de êxtase ao redor de si mesmos, com seu poder espontâneo, luminoso. E eles usam seus elementos puros para ajudar os outros a atingir o mesmo nível, e assim se unir a eles na mesma mandala e na mesma mente. Eles têm esse voto de fazer com que todos vejam o que ele viu, o que o mestre dele viu, ou dela viu, né? Tem esse voto. Que enfim vê o que o Buda viu. Então esse é o final desse capítulo Energia e Poder, né? A gente vai parar, com relação ao texto, a gente vai parar aqui. Para a gente poder
conversar um pouco, porque teve várias coisas aqui, né? Então, a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? Henrique, Oi, Teca. querido, esse Tudo bom? finalzinho aí eu achei incrível, assim, essa deixa que ele nos deu, né? Assim, de que a gente Uhum, precisa encontrar mais os lamas, né? Os seres de luz que têm esse poder mais amplo, essa mente mais ampla, né? Não tão uhum, uhum, intelectiva que a gente costuma, né? Que a gente está habituado, né? E nesse exercício diário de ampliar um pouco, né? uhum, é isso mesmo. Né? Uhum. A gente Maravilhoso. precisa de exemplos vivos, né? Obrigado, é isso mesmo. Oi, Henrique. Oi, Boa noite. Márcio. Boa noite. Eu queria comentar aquela parte que você comentou no início sobre o Chengdu e os meditadores. Era o Chengdu? Qual parte? Chengdu com o Rinpoche? Não? Eu estava falando sobre o que nesse momento, você lembra? Enfim, era sobre O, os o meditadores. Rinpoche era do feijão. O É Rinpoche era o isso. feijão, né? Então, é justamente isso. Não, então, que eu achei isso interessante porque eu já ouvi falar sobre respiração holotrópica e também sobre como o jejum pode ajudar até na Sim. clarear a mente, enfim. Uhum. Não sei, eu só queria comentar sobre isso. Mas também seria uma coisa construída, essa coisa de estar em jejum e ter uma melhora no pensamento? Ou É não? construído, é. Mas é interessante esse ponto que você traz, porque o fato de ser construído não significa que a gente tem que rejeitar, né? A gente vai seguir se relacionando com o aspecto construído até o final. E a gente vai precisar usar o aspecto construído para se movimentar e para, enfim, entrar em contato, em relação, né? O fato de ser construído não é o problema. O problema é a não consciência de que aquilo é construído. Sim. A gente é pego nesse ponto, né? Mas o fato de ser construído, tudo é construído mesmo. Né? Não tem um problema em ser construído. É a gente não se dar conta, porque é como se a gente olhasse e dissesse, bom, mas isso é assim, sempre teve lá, eu sempre tive aqui. É tudo muito estanque, tudo muito dado, é tudo muito concreto, tudo muito separado. Aí que a gente se ferra. Né? Que aí vem uma coisa leva a outra. É aquelas, é como os dominó, assim, né? Que estão um do ladinho do outro, aí um brum, leva o Sim, outro, era né? constante. Exato, exato. Mas ser construído não é um problema, porque tudo é construído. O Sutra do Coração, ele é muito interessante se tu olhar, porque tem um trecho que diz assim, forma é vazio. Só que nas línguas ocidentais, a gente traduz aquilo de um jeito que aí tem uma vírgula, aí a gente diz vazio é forma. Uhum. Mas aquilo deveria ser visto como uma única coisa. Forma é vazio, vazio é forma, porque é uma única coisa, não é separado. Então, a gente precisa da forma, a gente precisa da coisa construída para se dar conta que ela é construída. Se a gente não tem a coisa construída, como é que a gente vai ver, né? Então, a gente não se afasta daquilo que é construído, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe com karma residual dentro de cada um de nós de que ele é como se fosse uma herança de uma perspectiva nossa, né, de autocentramento, da gente olhar e pensar, bom, mas então se isso aqui é um problema, eu devo evitar. Aí a gente começa a tentar sempre escapar. Mas isso é uma pegadinha, porque se a gente fica escapando, a gente também não ilumina. Então não dá para ficar fugindo, né? A gente vai ter que olhar. Por isso que Shamatha e Vipassana são tão importantes. Eles vão nos ajudar justamente a entrar em contato com essas coisas, né? Sem que a gente desmorone
e ao mesmo tempo permitindo com que a gente se dê conta um pouco mais daquilo, né? Aí essas dicas, assim, elas são... Tem textos de Guru Rinpoche que ele dá dicas muito específicas, assim, da pessoa acordar de manhã e evacuar, por exemplo. E a pessoa tomar um copo d'água. Eles são super precisos, instruções yogis, assim, super precisas. O Buda, por exemplo, ele atingiu iluminação no nascer do dia. Por quê? Porque não estava tão quente, o céu estava não só claro, mas estava começando a raiar, então tem um aspecto de luminosidade sutil que começa a se fazer presente. Então é como se a gente não se opõe a essa dimensão construída, né? A gente vai, na verdade, se relacionar melhor com ela, né? Isso que a gente pretende fazer, né? Entender ela melhor. Aí a gente vai perceber, especialmente se a pessoa está dentro do ambiente de prática, assim, né? No sentido que ela não está precisando fazer outras coisas, se ela diminui a alimentação, tem uma alimentação mais leve, ela, na hora, ela percebe uma sensação de claridade, de clareza um pouco maior, porque é como se o corpo dela despendesse menos energia para digestão, aí, paradoxalmente, ela se sente mais leve, porque ela está comendo menos. Ela se sente mais desperta. Ela começa a ter menos sono também, ela começa a se sentir menos cansada, porque a pessoa pensa, bom, eu preciso comer para ter energia, mas é mais ou menos essa teoria. Porque muitos alimentos, especialmente nos dias de hoje, que a gente come, eles mais tiram energia do que dão energia para nós. Então aquilo é muito roubada, né? Aí eu tenho as instruções do que comer, por exemplo, né? Então é tudo muito bem estudado nesse sentido, tudo construído, tudo muito bem estudado, né? Tudo importante a pessoa prestar atenção, né? Obrigado. Oi, Lu. Um minutinho só antes de eu ir para ti. Tem alguém que não sabe levantar a mãozinha essa ali, que nem a Lu levantou? A gente pode fazer um tutorial aqui. Eu não consigo, porque É. eu entro aqui no Reactions e eu clico, aí só tem assim, a mãozinha fazendo assim, ou então batendo palma. Não tem Embaixo, a mãozinha dando bye-bye. embaixo não tem vantagem. Atualizar o Zoom, a versão do Zoom deve ser a mais antiga, é por isso. Só tenho uma mãozinha assim, ou outra mãozinha batendo palma. E aí eu já cliquei 20 vezes essas mãozinhas, mas o Henrique nunca viu. Então, fiquei quieta. Eu também não sei. Eu só queria complementar levantar a mão aquela hora. Ó, Bel, deu certo. Como que tira? Eu tenho o botãozinho de baixar a mão também. É só apertar, O mesmo botão. é só apertar de novo. Gente, mas não é ali no participante que tem raise hand. Exato. É. Esse aí de reação não é a mesma coisa, não. Você pode clicar em participantes ali, ó. Aí você clica do lado do seu nome ali, tem raise hand, né? Levantar a mão. Então, eu posso baixar a mão aqui, eu vou baixar a mão do Márcio, por exemplo. Aí eu baixo a mão dele, ó. Então tem que ir no participante. Isso deu certo. Legal, isso. Você achou, Francisco? Clica nos participantes ali embaixo, tem uma barra embaixo ali. Aí você vai no teu nome ali. Não tem um levantar a mão ali? Tem, no participante tem sim. Lá embaixo tem lower. Embaixo os nomes dos participantes. Compartilha a tua tela. Uma opçãozinha. Para mim não tem ou nome. levantar a mão, Levantar a mão. Então, se você espernear um pouco aí, eu abro o microfone, Francisco. Já. Pronto, resolvido. Simplificar. Eu só queria compartilhar Por favor. algo mais. Desculpa monopolizar o Henrique aqui, pessoal.
Mas um tipo de insight que, digamos, esse de insight que eu tive. Algum dia você comentando o texto, eu lembrei disso. Eu fiquei pensando assim, a gente talvez fica sozinho em casa, o que a gente vai fazer? Vamos assistir um filme, ou fazer alguma coisa. Mas, afinal, eu devia estar melhor usando meu tempo meditando, não é mesmo? Enfim, pensando assim, atividade mundana que é irrelevante, enfim, no fim das contas. Enfim, é algo que eu lembrei, assim. Eu acho que um Coisa jeito assim, de fazer fazer isso. Não, meditação isso de tem. 15 minutos por dia e deu. Tá bom. Não, isso tem sentido. Mas é como se a gente precisasse ter um pouco de cuidado também, porque é um pouco como exercício, né? Se a gente fizer exercício demais, aquilo começa a ser prejudicial. Então a gente tem que cuidar, observar uma sensação de neurose que pode começar a aparecer, sabe? Então, por exemplo, se a gente mais ou menos estabelece uma quantidade de tempo que a gente vai dedicar para fazer prática, a gente faz aquele tempo que a gente dedicou. Aí a gente relaxa depois disso. É melhor fazer assim do que a gente achar que a qualquer momento eu deveria, então, alguma coisa. Porque é um pouco enlouquecedor isso. E também é como se é um tiro no pé, porque reforça o materialismo espiritual da pessoa. Aí pode ser que ela olhe para os outros e pense, está todo mundo perdido, olha só, todo mundo assistindo Big Brother. E agora? Não tem chance. Não tem chance. Então é fácil a pessoa cair num negócio desse, entendeu? Aí tu pensa, como é que a pessoa vai fazer justamente o que ele estava dizendo ali? Se aproximar dos seres. E vai, então, entender como é que o outro funciona. A pessoa não tem interesse nenhum. Ela está ultra preocupada com alguma coisa. Interessante a gente perceber, é quase um espelhamento que começa a surgir de modo indireto quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, né? É tipo assim, a gente se propõe a fazer faxina em casa. É que a gente não está visitando a casa dos outros, mas a gente daqui a pouco começa a pensar, mas e você? De quanto em quanto tempo você faz faxina na sua casa? Você troca roupa de cama? E o pano de pratos? Lava de quanto em quanto tempo o pano de pratos? Você não sabe como é que eu lavo o pano de pratos. Aí a pessoa, porque ela começa a fazer, é como se ela talvez nem se dando conta, aquilo se torna a unidade de medida dela para medir o resto do universo, entendeu? E isso pode acontecer com a prática também. Então é melhor a pessoa pensar que ela vai ter um tempo que ela vai dedicar, vamos dizer, especialmente se é uma prática formal, né? Ela tem um tempo que ela dedica para aquilo. Depois ela descansa, ela relaxa, ela faz outras coisas. Não que ela está desligada, ela está inconsciente, ela está se dando conta, eventualmente ela tem insights com aquilo. Mas é mais fácil e é mais inteligente também fazer assim, sabe? Mais inteligente. Obrigado, Márcio. Oi, Lu, por favor. Oi, tá ouvindo? Te ouço. Era só um comentário, pegando o gancho do que o Márcio tinha comentado, acerca do... Peraí que o carro vai entrar bem na hora que eu vou falar. Acerca da questão da alimentação, né, que eu tive a oportunidade de observar isso muito atentamente. E aí eu vi também, estava observando a questão do silêncio, né, que eu passei os últimos 30 dias bem em silêncio. E isso também a gente tem essa experiência no retiro fechado, né, quando vai, faz e fica em silêncio e tem certos alimentos com os quais a gente não entra em contato, e não leva para lá. Isso faz toda uma diferença, assim, pelo menos foi que eu... Aí hoje eu trouxe para cá, né, isso, assim, eu tô observando para ver como que essa forma de energia pode ser observada e trazida para a prática, assim. E super recomendo, assim, a questão do... Não gerar massificação, porque, infelizmente, a gente acaba se apagando aquele que está preso nisso. Verdade. Obrigado. Oi, Célia. Oi, agora funcionou a mãozinha. Ok. Então,
o que eu tenho pensado e o que está na mente a respeito dessa energia e do que a gente tem lido é que a gente vem com uma propensão a certos elementos, a certos tipos de energia, né? A questão kármica, tipo assim, do que a gente é feito, né? A gente traz no pacote. E aí, geralmente, tem um excesso de uma ou duas, ou presença de uma ou duas, e tem uma que está meio fraca e outra que está faltando total. Então, a nossa tarefa, no caso, seria tentar descobrir o que está faltando, o que está em excesso a nível energético, né? E compensar isso com as atividades que são propícias para uma coisa ou para outra, ou com as comidas que são propícias para uma energia ou para outra. São formas, né, de você lidar com essas faltas. Mas, às vezes, é difícil de você perceber o que está faltando. Por exemplo, se você está com propensão a se irritar, ou raiva, ou alguma coisa assim, é o fogo na forma negativa do fogo. Mas o fogo também pode ser usado e é bom para criatividade. Então, se você dá a função de poder criar coisas, então é bom que você tenha fogo, porque é uma forma de alimentar, produzir coisas e criar. Mas tem vezes que você não sabe se é água que está faltando, se é ar que está faltando, fica mais difícil. Então, eu estava pensando se tem outras maneiras de você ver, por exemplo, atividades ou o que você faz na sua vida, se tem coisas que você está fazendo bem ou não muito bem e pode estar sendo afetado pela energia que está faltando ou que está em excesso naquela atividade. Tipo assim, se eu estou numa fase que a meditação está boa, então vamos dizer que eu estou mais aterrada e que está a coisa mais equilibrada. Se eu estou com a cabeça com muito ar, então tem muito pensamento e está muito volátil, e aí você não consegue fazer uma meditação boa. Então, de repente, a própria meditação é uma maneira de você medir o que está sobrando, o que está faltando de energia, né? Assim, como um exemplo na nossa própria prática, né? Mas também em outras atividades, assim, nos seus relacionamentos, ou se você é responsável, ou se você tem que mania de controlar alguma coisa, ou se você se preocupa demais. Isso tudo são algumas questões que, de repente, também podem ser um indicador de energia para como equilibrar, né? Eu não sei, eu andei pensando sobre esse tema de como ajustar, como calibrar, né? Porque, assim, quando você está sozinho, você tem uma visão do que é a sua própria energia, mas aí acontece alguma coisa no mundo externo e puf, aí você vai ver se está desequilibrado e tem que calibrar de novo. Quer dizer, é uma coisa que você tem que ficar de olho o tempo todo, porque ela vai sair, desajustar a cada momento, né? Ela não é constante. Esse equilíbrio é muito instável, né? Na verdade. Exatamente. E ele é muito instável também, ou principalmente, porque a gente não chega a justamente aprofundar ou penetrar esse âmbito da visão. Então é como se a gente tivesse sempre um pouco apagando incêndio, sabe? Aí desequilibra de um lado, a gente vai lá, corre e reequilibra. Aí aquilo desequilibra do outro lado, a gente vai lá, corre, então arruma de novo. E é um pouco infinito isso, sabe? Então, por isso que ele traz aqui nessa parte final, o Tio Lenormand, ele bota ênfase no aspecto da visão, que
é como se a pessoa precisasse também perceber que o desequilíbrio que ela reconhece, vamos dizer assim, ele é um sintoma de uma visão que a pessoa talvez não esteja se dando conta, mas ela se dá conta daquela visão a partir de algum sintoma. Então, o sintoma ele não é 100% negativo, porque se a pessoa não tem o sintoma, como é que ela vai perceber que tem alguma coisa errada? Aquilo é um emissário, aquilo é enviado, aquilo é um sinal positivo que a pessoa pode olhar desse modo, que avisa que tem alguma coisa que está mais ou menos. Então, quando a pessoa reconhece um desequilíbrio desses, aquilo é uma forma da pessoa perceber que tem alguma fixação, expectativa, controle em algum lugar. É uma visão de mundo estreita, como ele coloca, né? Mas como é que ela vai se dar conta disso se não tiver... É tipo uma febre. Se não tiver uma febre, como é que ela vai se dar conta? Ela se dá conta porque aparece uma febre, porque aparece alguma coisa. Então, esse desequilíbrio, ele tá também... Ele é um emissário, um sinal de fumaça de uma visão. Então, é importante a gente perceber que para a gente poder penetrar a visão, a gente tem que estar mais equilibrado do que desequilibrado. Mas vocês nunca vão encontrar uma descrição, especialmente desses mestres, como Glenn Norbull, uma visão que vai enfatizar que uma preponderância no sentido de um equilíbrio externo dos elementos. Eles vão sempre apontar para a visão, porque a pessoa, se ela penetra na visão, ela equilibra, se ela perde a visão, ela desequilibra. É como se esse fosse o código-fonte, né? Entendi. Então, é como que a gente começa a jogar luz nisso, né? Como que a gente olha para o desequilíbrio da energia como qualquer outra coisa, né? Mas ele é um sintoma de uma visão. A gente talvez não consiga penetrar por todo nessa visão, mas a gente começa a se dar conta de pedaços dela, né? Isso já é interessante. Porque aí a gente começa a se dar conta da visão, a energia começa a se reequilibrar, sem que a gente tenha a sensação que precisa estar fazendo alguma coisa separada, né? Ou alguma coisa grosseira. Ou a gente até pode fazer, mas a gente faz sabendo que não é aquilo que vai realmente produzir a liberação daquela visão, né? A pessoa talvez não está enganada que isso é assim. Ok. Valeu, obrigado. Obrigado. Oi, Tati. Oi, que rápido que você me atendeu. Porque das outras vezes eu fiquei esperando bastante tempo. Desculpa, gente. É o seguinte, Henrique, vamos fazer uma terapia de grupo aqui. Estou brincando também. Mas, assim, vou contar um relato pessoal, acho que até ajuda, né? Porque eu só consigo fazer exemplificando. Essa semana eu fiquei, assim, bem frustrada, né? Porque, assim, apesar de eu sou muito recente no budismo, mas eu vejo muitos vídeos, eu estou meditando, estou fazendo yoga, né? A Vajra Yoga, né? Com a Vanessa, né? Não sei se você conhece tudo. Comecei agora também. Mas, apesar de tudo isso, eu tenho essa coisa de ser muito, às vezes, irritada, né? E, às vezes, eu brigo com meu marido. E ele fala sempre para mim, eu até falei para você, você faz yoga, medita e é brava, né? Como que pode ser isso? E aí eu me irritei hoje, eu falei, gente, nossa, é verdade, eu vou parar com tudo, porque não tá dando certo. Não é possível. Porque quanto mais ele me vê meditar, mais seu marido, no caso. Aí eu falei, eu não vou fazer parte dele. Porque... Ele nunca se tornaria um budista, no caso, né? Vendo você. Maravilha. Só um exemplo. E assim, o que eu queria agora, né, tirando o humor, tudo, eu queria te perguntar o seguinte. Olha lá, minha filha aqui, nem está no quarto.
o exemplo é o seguinte, ó, essa semana eu dividi com ele a questão da tarefa do meu filho, porque eu estou muito cansada, né? Na pandemia a gente está tendo que fazer a vez da professora, né? E essa semana era a vez dele fazer essa parte. Acontece que ele tem muita dificuldade de ensinar, ele acaba não fazendo, ele faz outras coisas, mas isso ele não gosta. E o que acontece? Toda vez que eu via que ele não estava fazendo o papel que era combinado, eu ficava muito brava, né? A minha pergunta é a seguinte: essa questão da visão, eu até compreendo, porque assim, eu não quero, eu fico brava por quê? Porque eu não quero que meu filho fique atrasado, né? Eu quero ser uma mãe que cuida da educação dele. O que seria indicado nesse sentido? Assim, é a minha identidade de mãe, né? Que eu estou resguardando ali, por isso que eu fico brava. O que é indicado? Que eu abandone isso? Que eu pare de me preocupar? Eu fico meio perdida nesse sentido, né? Sim, porque, entendi. obviamente, se eu abandonasse esse papel, eu não ia ligar e não ia ficar bravo com meu marido que não está se dedicando à alfabetização dele. É nesse sentido, assim, eu fico um pouco perdida. Essa visão, ela é com relação a que caminho, né? É isso, gente. Obrigada. Esse ponto é o ponto central, porque tu não deveria abandonar a tua identidade, né? Porque, de novo, né? A gente ter identidade não é o problema. O problema o problema começa, a gente pode ver assim, à medida que quanto mais a gente enrijece ela. Mas a gente não tem como não ter uma identidade, né? Uma identidade social, por exemplo. Cada um de nós tem. A gente precisa de uma identidade. Não tem como imaginar um mundo sem isso, né? E não tem um problema a pessoa ter identidade e ter um caminho. Não tem como ser diferente. A gente não tem expectativa de não ter isso, né? E cada uma dessas identidades, elas têm atribuições. E a gente vai precisar fazer elas, né? Cada um de nós é filho de alguém. A gente, enquanto, por exemplo, o nosso papel enquanto filho, a gente tem certas atribuições. É bom que a gente cuide, né, dos pais, o tanto que eles estiverem vivos, o quanto for possível, né? A gente tem identidade de irmãos, acho que muitos de nós, né? Aí tem certas atribuições. A gente vai precisar também cuidar, ou, pelo menos tentar manter uma relação assim, amistosa, no mínimo, né? Tanto que for possível, né? A gente tem essas atribuições, não tem como devolver isso. Se a gente tem filho, a gente tem que cuidar. E aí é mais delicado, porque é nós mesmos, né? Não tem como terceirizar essa parte, né? Então, as atribuições que vêm nas identidades, elas não são o que impedem a iluminação, impedem o caminho, né? Não é assim, né? Mas é como se tu estivesse dentro de um laboratório que tu vai vendo um pouco a intensidade disso, né? Tu pode olhar, por exemplo, como a irritação como se fosse uma coisa negativa, mas tu pode olhar para ela como um sintoma de um cuidado que tu tem, que é que os teus filhos possam não ser tão impactados por esse momento surreal que a gente está vivendo, né? Ele é um sintoma de cuidado da tua parte, né? Então depende muito do nascimento que tu dá para esse sentimento que tu reconhece em ti, né? Porque ele em si não é nem negativo nem positivo, é um pouco como que a gente se relaciona com ele. Eu olho isso muito como um cuidado da tua parte de querer que ele não se prejudique, que ele possa ter uma educação no meio da precariedade que está sendo isso agora, né? Que a gente está vivendo todos, né? Então isso em si não é o problema, né? Então não é tu perceber o surgimento de uma emoção como essa que é o que vai te atrapalhar. Tu pode olhar para ela como uma manifestação de cuidado da tua parte, né? De cuidado com ele, né? De preocupação nesse sentido, né? Não é alguma coisa que tu pensa que tu deveria evitar, né? Mas ao mesmo tempo tu pode perceber o que está dentro também da tua capacidade, né? O que tu acha que tu consegue oferecer. Então é como se também tu não ampliasse uma sensação de cobrança heróica que talvez não seja
totalmente possível nesse momento, né? Então tem alguma coisa que tu vai conseguir fazer, tem alguma coisa que o teu marido vai conseguir fazer. Então, como que a gente se relaciona a partir desse lugar, né? Porque esse lugar estando claro, a gente vê o que mais a gente consegue fazer, além disso que eu estou percebendo agora. É como se fosse um pouco mais gradual, né? Então, às vezes a gente constrói assim na nossa mente um roteiro, mas a gente não dialoga muito com os fatos, né? Enfim, com os horários e com a rotina mesmo, né? Mas é uma vez que a gente para e olha um pouco para os fatos, o que eu dou conta, né? O que realmente é necessário, o que eu dou conta, como fazer isso. Aí é como se tu fosse te relacionando de um jeito mais terra também com isso, né? Aí quando isso fica um pouco mais claro, tu pode ficar um pouco mais claro o que tu pensa que tu pode tentar fazer. Mas isso aqui talvez eu consiga fazer um pouco mais. Isso aqui eu desisto, eu gostaria muito que fosse possível, mas enfim, nas condições atuais não dá, e não dá. A gente não tem um sofrimento por aquilo não dá, porque a gente viu que a gente está fazendo o que a gente consegue. Aí a gente pode tentar conversar sobre isso, a gente pode consultar outra pessoa se ela não acha que aquilo é interessante, a gente pode perguntar, mas e como que eu posso te ajudar para que então a gente possa fazer isso, né? Aí pode ir vendo. Aí se isso vem de um lugar assim que é como se fosse mais aterrado, aí a conversa ela flui um pouco melhor, né? Mas aterrar tá difícil para todo mundo agora, porque nós estamos sem chão. Isso está sendo um desafio para todo mundo, né? Não sei se isso faz sentido para ti, né? Eu queria te ouvir também. Mas essa questão assim da questão de ver o meu limite, né? Para mim fez sentido essa questão, porque às vezes eu acho que eu tenho que dar conta de tudo, né? Claro. E não vem do meu limite, também eu não vejo o limite do outro, né? Porque como eu dou conta de tudo, o outro também tem que dar. É meio surreal. Eu entendo. É só uma questão também que eu acho que eu tenho uma visão meio idealizada de que o budista ele tem que ser sempre pacífico, né? Assim, no sentido de que nunca pode ter uma ação mais nervosa, né? Talvez seja uma construção minha também, né? Talvez seja necessário em alguns momentos para uma consequência certa, né? É isso, assim, né? Tem que conhecer mais budistas. Oi? Você tem que conhecer mais budistas. Eu acho que a pandemia deu uma impossibilitada, eu preciso, né? No Zoom todo mundo tem a cara comportada, fica ali sentadinho, né? Os bastidores, pra tu ver. Mas ajudou, obrigada, viu? Nada. Oi, Jamie, por favor. Oi, Henrique. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer a Tati pelo relato dela. Eu vou pegar a carona dela porque justamente essa questão da energia, né? Que a gente vem contemplando a partir do texto e tal. Tati, eu acho que aí acho que é uma mistura de identidades que vai falar agora, não é só a mulher, a antropóloga, a professora e assim essa coisa assim da própria desigualdade de gênero, né, que existe na nossa sociedade, pauta numa questão que acaba sendo muito violenta conosco e com todos os outros gêneros, vamos dizer, não só o feminino e o masculino, mas todos os outros, né? E eu me vi várias vezes, comecei a perceber assim essa coisa, o que rouba a minha energia, o que captura, sequestra a minha energia no dia a dia, né, durante essa pandemia. E, cara, olha, eu descobri, por exemplo, que a cozinha era um lugar que conseguia me desequilibrar totalmente. Porque, assim, como diz minha mãe, cozinha é um poço sem fundo, né? Você lava um prato, daqui a pouco tá sujo outro, daqui a pouco tá sujo outra coisa, né?
E nós, mulheres, somos treinadas desde crianças para o cuidado, né? Então, se uma tacinha sujou, a menina lava a tacinha, né? Se uma coisinha quebrou, a menina limpa a cozinha. Esse treinamento não foi feito com os homens, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você quebra um copo para mim na cozinha, eu na hora corro, procuro um negócio para a pessoa não quebrar, não machucar a mão, que vai pegar no lixo, procuro um negócio, sabe? Embalo, coloco cuidado, vidro, não sei o quê. Meu companheiro, ele vê o vidro quebrado, ele pega, bota num saco, sabe? Assim, sem nada, joga assim, pá. Aí eu ficava observando assim, com aquela cara assim, sabe, de vontade de explodir toda a ação, sabe, que você acompanha assim. Aí a gente disse assim, vem cá, se você fosse o gari que vai pegar aquele saco, sabe, aí já vem com essa energia totalmente sequestrada, cheia de raiva, né? Assim, querendo que o outro faça as coisas igual a mim, né? Ou, por exemplo, acabou de sujar o prato, lava logo. Não, às vezes a cozinha dorme aí. Eu não conseguia viver com aquilo, assim. Que os pratos fiquem sujos de um dia para outro, Jesus, aquilo ali era assim, fim de mundo. Então, quando eu, nesse confinamento, assim, um pouco mais, vamos dizer, mais profundo, eu comecei a perceber aquilo de uma forma muito mais, assim, na cara, né? E comecei a perceber também que era violento comigo, justamente porque a gente veste uma certa capa de heroína, né? Então, a gente tem que manter a casa limpa, ou seja, são 500 coisas na mesma hora. A coisa dando aula, com arroz no fogo, com aquela pessoa chamando, assim, são vários mentes hiperlinkadas, né? A gente está no cuidado de várias coisas no momento só. E o meu companheiro, ele não tem essa mente hiperlinkada, está fazendo uma coisa só, né? Se aparecer outra, se atrapalha, ou assim, o aqui agora não posso, sabe? Porque eu estou fazendo isto, então... E aí eu ficava dizendo assim, como é que eu posso fazer 2, 3 coisas na mesma hora? Ele não pode, né? Mas quando eu comecei a trabalhar essa questão, ampliar a visão, justamente assim, de como fomos treinados, socializados de forma diferente, de como ele não lavar os pratos não significa sacanagem, assim, que ele está pensando, não vou lavar para ninguém se chatear. Assim, eu comecei a ampliar essas coisas de que não tem a ver com isso, tem a ver com as possibilidades que as pessoas têm. A gente vai meio que... Eu comecei, tipo assim, não vou falar desapegar, porque não é a palavra, mas a não permitir que a minha energia fique sequestrada por um prato sujo, por um copo que quebra, por coisas assim pequenas. E fora disso, que assim, se a gente está querendo, né, que as nossas relações sejam um pouco mais igualitárias, não vai ser possível se a gente continuar se cobrando uma igualdade que é fake, né? Porque a nossa sociedade não nos treina, não nos treina, né? Não nos permite. Sabia? No celular é uma merda. Acho que alguém entrou. Bom, então é isso. Eu gostei muito dessa observação, porque eu vi isso. E poder trabalhar com aquilo é difícil, né? Quando a gente está com essa energia sequestrada, assim, mas aí na hora eu já não vou assim no fósforo, talvez dar uma resposta logo, sento, observo como é que essa energia surgiu, de onde ela veio, para onde vai, e depois não acontece, não tem desdobramento, não chega a ser uma bomba, um problema, né? Então, acho que essa talvez é o caminho da visão, né? A gente vai ampliando a questão, não se sequestra por aquela coisa pontual que está ali e consegue ver que não é simplesmente assim, uma simples conspiração do outro por nos fazer mal ou tal, é porque é o limite dela e o nosso limite. A gente tem muita dificuldade de limite, né? Bastante. Então, gostei muito, por isso peguei a carona dela, porque acho que é muito bonito poder pensar essas possibilidades, né? Perfeito, Jenny. Obrigado. Não, eu que agradeço. Foi muito bom. Tradicionalmente, no budismo não se pensa essas questões, né? Vamos dizer, a gente não vai encontrar um texto tibetano que reflita sobre isso, né? Mas aqui para nós, é para ontem, essas questões são para ontem, né? É como se os homens eles fossem vítimas também desse machismo estrutural, né?
de um jeito que nós não nos damos conta, né? Enquanto homens, assim, a gente não se dá conta, né? Um processo que lentamente vai acendendo uma lâmpada aqui, mas mais ou menos, assim, né? E é como que vai acendendo essa lâmpada e vai, sem criar também, sem afundar, seja numa sensação de culpa, né? Não tem culpados dentro disso, né? O que não significa retirar a responsabilidade, né? Mas é como que a gente ilumina uma outra direção para todo mundo, né? Sim, com certeza. Inclusive, Henrique, no mês passado, no Dharma com Pipoca, passei aquele documentário da Caverna na Neve, de Jetsuma, né? E eu fiz isso por ser assim o mês das lutas das mulheres, não sei o que, tentar iluminar um pouco mais essa questão através da visão, né? Da visão do Dharma. E é muito bonito assim ver como ela chama a atenção de que inclusive essas lutas, né, por igualdade e tal, elas acabam também sendo permeadas por muita violência, né? Muita violência e muita rejeição daquilo que realmente não está estruturado para ser assim, né? Então foi muito bonito pensar sobre isso, assim, como é que a gente pode perceber essas diferenças de gênero que realmente causam muito sofrimento, causam muitas consequências tanto para homens, mulheres trans, o que for, né? E como a gente pode lidar com isso de uma forma mais compassiva, sem agressividade e acolhendo. Acolhendo. Acho que esse ensinamento foi bem importante. Isso está em Avidya, né? Isso está em Avidya. E tu não vê. Ela não vê porque ela está vendo outra coisa. Exatamente isso. Ela está vendo outra coisa e justamente porque ela está vendo, ela deixa de ver um monte de outras coisas, né? Ela não acha que tem um problema. É como aquela imagem que viralizou, eu acho que em janeiro ainda, né? Eles estavam dando um golpe de Estado em Mianmar e tinha uma professora de aeróbica que foi filmada, né, com musiquinha, e atrás passando os tanques, assim, entrando lá no prédio lá, fazer um golpe. E não é que tem um problema, porque estava normal, ela não estava vendo, estava, enfim, fazendo aquilo acontecer, entende? É assim que funciona. Aquilo fazia tanto sentido que é isso. Isso é a Vidya, né? Não suspeita, porque aquilo que a gente está vendo faz muito sentido. Então a Vidya nos pega por baixo, assim, né? Não. Então tá bem. Eu acho que por hoje é isso, pessoal. Obrigado. A gente vai fazer a dedicação, então. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Que Lord Chosun Ling Chizan Sasun Chapar Pel Gyu Chosun Namada Vibra do Sung Show.